Para tudo! Você tá prestes a testemunhar o nocaute mais humilhante de Hollywood. Não é no ringue, é no pântano da hipocrisia woke, onde a única coisa que importa é a sua carteirinha de virtude. Hoje a gente vai expor a farsa, a mediocridade e a inveja que se esconde por trás do verniz progressista da indústria do entretenimento, beleza? E tudo isso por causa de uma atriz, uma boxeadora e um ataque de ciúmes ideológicos. Se você tá cansado de ser doutrinado e quer ver a verdade ser dita com uma boa dose de sarcasmo, você tá no lugar certo. Mas antes que a gente comece essa luta, eu preciso da sua ajuda para dar aquele hype nesse vídeo. É de graça e é o nosso soco mais forte contra o algoritmo que tenta silenciar a gente. Então, já deixa também o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e para não perder o próximo round. E mais importante, comenta aqui embaixo com a hashtag NocauteWoke para mostrar pro YouTube que a crítica e o bom senso ainda tem voz. Agora, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no pântano de Hollywood, um lugar onde o talento é secundário e a virtude é medida pela intensidade do seu cancelamento. Preparem-se porque o cheiro de hipocrisia tá forte. E a ironia é a única máscara que nos resta. A história que a gente vai dissecar hoje é o microcosmo perfeito de tudo que há de mais podre na indústria do entretenimento atual. A saga da atriz Sydney Sweeney, a boxeadora Christy Martin e a ex-estrela de Batwoman, Ruby Rose. É um conto de fadas moderno, mas ao contrário. A princesa é atacada por um dragão que se diz guardião da moral e é salva não por um príncipe encantado, mas por uma lenda do boxe que sabe o que é uma luta de verdade. Hollywood, meus amigos, tá doente, viu? E a doença tem nome: progressismo tóxico. Ou, como a gente aqui, da Liga Nerdola gosta de chamar, cultura woke ou a lacração. É um sistema de vigilância moral, onde a única coisa que importa não é a qualidade da sua arte, mas o quão fervorosamente você recita o catecismo da moda. E ai de quem ousar desviar do script, hein? A indústria se tornou um confessionário público, onde a penitência é a autoflagelação ideológica e a absolvição é temporária, concedida pela turba anônima das redes sociais. E o pior, essa doença não afeta apenas os bastidores, mas está afetando também a arte que a gente tanto ama. Sydney Sweeney é inegavelmente uma das atrizes mais promissoras da sua geração. Talentosa, carismática e, para o desgosto de muitos puritanos modernos, dona de uma beleza que não se encaixa no molde desconstruído de Hollywood. E é aí que o problema começa. No universo woke, o sucesso de uma mulher jovem, bonita e que não passa o tempo todo pedindo desculpa por existir é uma afronta. Ela não é a vítima ideal, não é a militante perfeita. Ela é apenas uma atriz que faz o seu trabalho. E isso, pasmem, é um crime capital. A sua simples existência, o seu sucesso baseado em mérito e apelo popular, é uma ameaça direta à narrativa de que o mundo é um lugar opressor e que apenas a militância pode redimir a arte. O seu corpo, o seu sorriso, a sua popularidade, tudo é analisado sob a lente distorcida da ideologia. Se ela não está ativamente se desculpando por ser quem é, ela está implicitamente perpetuando o patriarcado, o machismo, o que for que a patrulha ideológica decidir naquele dia. O estopim da mais recente controvérsia foi o filme biográfico Christy, sobre a vida da lendária boxeadora Christy Martin. O filme, segundo os relatos, não teve um desempenho estrondoso de bilheteria. E, como todo bom linchamento virtual, o fracasso comercial precisava de um bode expiatório. A narrativa woke é simples. Se algo falha, a culpa é sempre do sistema ou de quem não é suficientemente diverso. Nunca é a qualidade do roteiro, a direção fraca ou o fato de que o público simplesmente não se interessou. Não. A culpa tem que ser da Sydney Sweeney, a atriz que ousou ser popular sem a bênção do establishment progressista. A lógica é a seguinte: se o filme não deu certo é porque o público, em sua maioria, é reacionário e não está pronto para a mensagem. A ideia de que a mensagem pode ser ruim ou que o filme pode ser chato é simplesmente inadmissível para a elite woke. Eles preferem culpar o público, a atriz, o sistema, qualquer coisa, menos a sua própria ideologia falida. E quem surge para apontar o dedo ninguém menos do que Ruby Rose, a atriz que ironicamente foi aclamada por Hollywood por sua diversidade e depois descartada. Rose, que alegou ter sido cotada para um papel no filme, usou as suas redes sociais para desferir um ataque pessoal e virulento contra Sydney Sweeney.
Rose chamou ela de cretina e, no auge da sua iluminação moral, sugeriu que Sydney Sweeney odiava a comunidade YAG, insinuando que a atriz não era digna de contar a história de Christy Martin. A lógica é de dar nó na cabeça. O filme fracassou porque a atriz principal, que nunca demonstrou qualquer malícia contra a comunidade LGTV 4K, mais sei lá qual nome, qual a sigla, não é woke o suficiente. É a velha tática de desviar o foco. Em vez de discutir o mérito artístico ou o desempenho do filme, a discussão é sequestrada para o campo da moralidade e da pureza ideológica. Vamos parar e pensar nessa audácia. Uma atriz que se beneficiou enormemente da bandeira da diversidade em Hollywood agora usa como um chicote para punir uma colega. É a polícia da virtude em ação, patrulhando quem tem o direito de respirar o mesmo ar que eles. A mensagem é clara: se você não é um de nós, se você não se curva à nossa ideologia, você não tem permissão para trabalhar, para ter sucesso ou sequer para existir sem ser atacado. A hipocrisia é gritante. A mesma Hollywood que prega a inclusão é a primeira a excluir quem não se alinha perfeitamente à sua cartilha. É um culto à personalidade ideológica, onde a dissidência é punida com ostracismo. E o mais irônico é que a patrulha é frequentemente liderada por aqueles que, no fundo, estão apenas ressentidos com o sucesso alheio. O fracasso de Batwoman e a subsequente saída de Ruby Rose parece ter deixado um rastro de amargura que agora se manifesta como uma cruzada moral contra quem está em ascensão. A inveja disfarçada de justiça social é o combustível mais potente de Hollywood hoje. E é nesse ponto que a gente precisa fazer uma pausa para refletir e respirar. A pancadaria ideológica tá intensa, mas a gente não pode deixar a guarda baixar. Se você tá curtindo essa análise e concorda que a lealdade e o bom senso de Christy Martin são um verdadeiro nocaute para a hipocrisia woke, então mostra que você tá no nosso time. Se você ainda não fez isso, curta esse vídeo agora, compartilha com aquele seu amigo que precisa acordar pro circo de Hollywood. A sua atitude é o nosso jab de direita contra a mediocridade. Vamos voltar pra luta porque o melhor ainda tá por vir. Mas o que a Ruby Rose e seus seguidores woke não esperavam era a intervenção da própria Christy Martin, a boxeadora, a pessoa cuja vida está em jogo, a única que realmente tinha o direito de opinar sobre a escolha da atriz, deu um soco de realidade na cara da hipócrita. Martin não usou meias palavras, ela foi direta como um jab bem colocado. Sydney não só se esforçou muito pro filme, ela também se esforçou muito por mim, pela minha história, por tantos outros que sofrem em silêncio. Quero deixar claro quem Sydney é. Ela é a minha amiga e aliada. Pensem no peso dessa declaração. A mulher que viveu a história, que enfrentou adversidades reais, que sabe o que é lutar, defende a atriz que a interpretou. Ela ignora o barulho da internet, a histeria woke e o julgamento de quem nunca pisou num ringue. Ela viu o trabalho, a dedicação e a lealdade da Sydney Sweeney. Isso é o que a lacração não entende. A vida real não se resume em hashtags e declarações de virtude. A lealdade de Christy Martin a Sydney Sweeney é um nocaute técnico na ideologia que tenta reduzir as pessoas a rótulos e a testes de pureza ideológica. É a voz da experiência real silenciando o eco vazio da militância de Twitter. Martin, uma mulher que literalmente lutou para sobreviver e ter a história contada, reconheceu o esforço e o caráter de Sydney Sweeney. Ela não se importou com a política que a mídia woke queria ouvir. Ela se importou com a realidade, com a verdade e com a amizade. Essa é a diferença fundamental entre a virtude real e a virtude sinalizada. Uma é forjada na luta e na lealdade. A outra é um verniz fino que se desfaz no primeiro sinal de contradição. A atitude de Christy Martin é um farol de bom senso em um mar de loucura ideológica. Ela nos faz lembrar que o valor de uma pessoa está em suas ações e em seu caráter, e não na sua adesão a uma ideologia política da moda. O caso de Sydney Sweeney é apenas um sintoma de uma doença muito mais profunda que assola Hollywood. A indústria, que já foi o berço da criatividade e da inovação, transformou-se em uma fábrica de propaganda. O objetivo não é mais contar boas histórias, mas sim doutrinar o público. Quantos filmes e séries recentes você assistiu que parecem mais um seminário de diversidade do que uma obra de arte? Personagens são escritos não com base em arcos narrativos convincentes, mas para preencher cotas ideológicas. Roteiros são sacrificados no altar da representatividade, resultando em produtos vazios, sem alma e, o mais importante,
que o público não quer assistir. O fracasso de bilheteria de filmes como Christie ou de grandes franquias que se rendem ao woke não é um acidente. É a prova de que o público está cansado. As pessoas querem entretenimento, querem ser transportadas para outros mundos, querem boas histórias. Elas não querem ser repreendidas por estarem assistindo. A ironia é que, ao tentar ser inclusiva de forma tão agressiva, Hollywood se tornou profundamente exclusiva. Ela exclui o talento que não se alinha, exclui o público que não concorda e, no fim, exclui a própria arte. O resultado é uma queda vertiginosa na qualidade e, consequentemente, na bilheteria. O dinheiro, meus amigos, é o único juiz que Hollywood deveria realmente respeitar. Pense nos grandes estúdios como Disney e Warner Bros., que viram as suas ações e sua reputação despencarem após anos de priorização de agenda woke em detrimento de qualidade. A Disney, que já foi sinônimo de magia e escapismo, agora é vista por muitos como uma máquina de propaganda ideológica, com remakes desnecessários e sequências sem alma, onde a mensagem é gritada e a história é sussurrada. O público não é burro. Ele percebe quando a arte é substituída por um sermão. A obsessão por representatividade levou a uma representação vazia, onde a cor de pele ou orientação sexual de um personagem é mais importante do que a profundidade ou a relevância para a trama. O resultado é um cinema de papelão, feito para agradar os críticos de Twitter e a consultoria de diversidade, mas que falha miseravelmente em agradar o público pagante. O progressismo de Hollywood criou um ambiente de medo e censura. Atores, diretores e roteiristas vivem com um terror constante de dizer a coisa errada, de ter um tweet antigo desenterrado ou de ser associado a alguém problemático. Sydney Sweeney, por exemplo, já foi alvo de ataques por causa de uma festa de aniversário da sua mãe, onde alguns convidados usavam bonés que, para a patrulha woke, eram ofensivos. O crime é estar na mesma foto que pessoas que não pensam como a elite de Hollywood. Esse é o nível da paranoia. Não é sobre o que você faz, é sobre o que outros pensam que você representa. É uma caça às bruxas digital, onde a presunção de inocência foi substituída pela presunção de culpa ideológica. E o que acontece? Os artistas se calam, eles se curvam, eles recitam as frases de efeito esperadas. Eles se tornam robôs programados para agradar uma minoria barulhenta, enquanto alienam a maioria silenciosa que paga pelo ingresso. O resultado é uma arte pasteurizada, sem risco, sem alma e, acima de tudo, chata. O medo de ser cancelado é o maior inimigo da criatividade. Roteiristas evitam temas controversos, personagens complexos e diálogos que podem ser mal interpretados. O humor, a sátira, a ambiguidade moral, os elementos essenciais de uma grande arte são banidos a favor de clareza ideológica tediosa. O cinema se torna previsível, didático e francamente irrelevante. A arte, por natureza, deve ser subversiva, deve questionar o status quo. Salve Miguel Loquia. Né? Quando a, a, apenas o status quo é obedecido. Mas o status quo de Hollywood agora é o progressismo. E questioná-lo é um ato de heresia. A autocensura é tão profunda que os próprios artistas se tornam carcereiros de sua criatividade, temendo a ira da turba digital mais do que o fracasso da bilheteria. A ascensão do cinema anti-woke não é um movimento político, mas uma reação de mercado à mediocridade ideológica. Filmes como Sound of Freedom ou a própria reação positiva a Top Gun Maverick não são sucessos porque são de direita, mas porque ousaram contar uma história sem pedir permissão à patrulha ideológica. Eles se concentraram na qualidade, no drama, na ação e o público respondeu. O público está faminto por autenticidade e por histórias que não o tratem como um aluno em uma sala de aula de reeducação. A prova é que, enquanto os grandes estúdios woke patinam, projetos independentes que ignoram a cartilha ideológica encontram um público fiel e disposto a pagar. O sucesso desses filmes é um lembrete doloroso para Hollywood de que a ideologia não paga as contas. O público quer ser entretido, não doutrinado. E a cada fracasso woke, a mensagem se torna cada vez mais clara. A militância pode ganhar manchetes, mas a qualidade é o que ganha dinheiro. A lição que Hollywood se recusa a aprender é que a arte não é propaganda. O cinema, a televisão, a música, eles existem para emocionar, para entreter, para provocar, para nos fazer pensar. Quando a ideologia se torna um mestre, a arte se torna uma escrava.
E o público que é o verdadeiro patrão simplesmente se recusa a pagar para ver essa escravidão. O caso da Sydney Sweeney é um grito de alerta. Ela é a atriz que Hollywood deveria estar celebrando, mas que, por não se encaixar no molde de vítima ideológica, é atacada por seus próprios pares. É a prova de que a cultura woke não se importa com as pessoas, mas sim com a conformidade. A ironia final é que, ao tentar criar um mundo de justiça social na tela, Hollywood criou um ambiente de profunda injustiça e mediocridade nos bastidores. A cultura woke em Hollywood é, no fundo, um mecanismo de controle social disfarçado de justiça social. Ela não busca igualdade, mas uniformidade de pensamento. Ela não celebra a diversidade de ideias, de opiniões, de estilos de vida, mas apenas a diversidade superficial, aquela que pode ser marcada numa planilha de cotas. E o preço dessa conformidade é a morte da criatividade. O que resta é um pântano de mediocridade, onde a única coisa que brilha é o ouro da hipocrisia. A verdadeira revolução, meus amigos, é a que está acontecendo nas bilheterias, onde o público está votando contra a mediocridade ideológica e a favor da boa e velha arte de contar histórias. E é aqui que a gente entra. A gente não tá aqui pra pregar, mas pra analisar o circo e rir da palhaçada. A história da Sydney Sweeney, Christy Martin e Ruby Rose é um lembrete de que, mesmo no meio da histeria, a verdade e a lealdade ainda podem dar um belo nocaute. Se você concorda que a arte deve ser livre da ditadura ideológica, que o talento deve ser o único critério de Hollywood, então já faz a sua parte. Se você chegou até aqui, é porque você também está cansado de ser tratado como um espectador passivo. Você é um lutador ou uma lutadora como a Christy Martin, que não se curva ao woke. Então, mostra logo a sua força. Curte esse vídeo para que o algoritmo entenda que a crítica e o sarcasmo ainda têm lugar no YouTube. Inscreva-se no canal Namura e ative o sininho para não perder nenhuma análise que vai incomodar a patrulha da virtude. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também já tá de saco cheio do progressismo tóxico. Mas se você quer ir além, se você quer realmente participar da nossa campanha contra a mediocridade que assola a cultura pop, considere se tornar membro do canal Namura por apenas R$ 2,99 por mês. Com a sua ajuda, a gente pode financiar nossa própria campanha de lucidez e garantir que o canal Namura continue sendo um refúgio para quem ainda valoriza a arte, o bom senso e uma boa dose de sarcasmo. Junte-se à nossa equipe anti-woke e vamos junto nocautear a hipocrisia. Obrigado por assistir, eu sou Namura e lembre-se que a melhor forma de combater a ideologia é com ironia. Até a próxima.